Seja muito bem-vindo ao canal Precifica Fácil. Eu sou Felipe Lima, contador especialista em precificação, e aqui eu vou traduzir para você a precificação de um jeito simples para que você nunca mais tenha dúvidas na hora de cobrar pelo seu produto ou quem sabe até pelo seu serviço. Então, se você quer aprender a valorizar o seu trabalho e ver o seu negócio crescer, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Toda semana eu vou entregar um cálculo novo, mão na massa, para você. Tela de Excel aparecendo para você aí. E aqui eu quero apresentar nessa nossa aula inicial o nosso método chamado de método Precifica Fácil. Então aqui eu já coloquei algumas informações que são essenciais para o cálculo de qualquer preço de venda do seu produto. Então é o nosso custo direto. Custo direto, para quem trabalha no setor de alimentação, vai incluir aquela ficha técnica, né, que você costuma fazer do seu produto, daquilo que você produz aí na sua hamburgueria, na sua pizzaria, aquele CMV, né, aquele clássico CMV, a gente pode até chamar aqui CMV, ou também de CPV, que é o custo do produto vendido. O nosso gasto fixo, aquilo que todo mês a gente vai pagar na nossa empresa, o nosso gasto variável. Então aqui a gente tem como gasto variável lucro, a gente tem como gasto variável aí, né, se bem que lucro eu já coloquei apartado, mas aqui a gente também tem comissões de vendas, a gente tem taxas de cartão, a gente tem impostos e a nossa margem de contribuição, sabendo que a margem de contribuição é o valor que vai servir para pagar o gasto fixo do nosso negócio. Lucro, ok, essencial, afinal a gente trabalha para obter lucro. Unidades vendidas, então aqui a gente vai fazer, vou mostrar para vocês um método da precificação de forma simples, então a gente vai trabalhar com um único produto para que vocês possam entender o preço de venda desse produto que a gente vai calcular e o nosso ponto de equilíbrio em unidades, ou seja, quantas unidades a gente precisa vender para que a gente consiga equilibrar o nosso negócio. Então vamos lá, o nosso custo direto do nosso produto, vamos colocar aqui R$10, o gasto fixo desse negócio de R$10.000, o nosso gasto variável de 20%, a nossa margem de contribuição de 20% e o nosso lucro de 20%. Esse negócio tem um número de unidades vendidas de 1.000 unidades. Percebeu que aqui ao lado eu já somei 20 mais 20 mais 20, 60%. E aqui ao lado eu já coloquei também uma formulazinha básica, né? Que é basicamente calcular o nosso preço de venda que a gente vai achar, vezes o gasto variável, no caso 20%, 20% e 20%. Então logo a gente vai conseguir saber o valor em real. Como é que a gente faz o nosso cálculo do preço de venda? Vamos lá. Como a gente trabalha dentro desse método com a margem de contribuição, é diferente a margem de contribuição daquele método que a gente costuma ver, né, que é de markup, em que a gente aplica um percentual. Dentro da margem de contribuição, a gente vai calcular o valor financeiro que aquele produto vai trazer para cobrir, né, o nosso gasto fixo, como eu falei anteriormente. Então vamos, sem muita enrolação, para calcular o nosso preço de venda. Então o nosso preço de vendas ele vai ser igual ao nosso custo direto, o custo direto do nosso produto, já calculado naquela ficha técnica que você tem aí, tá? Dividido, aí aqui, nós vamos dividir por 100%, ou seja, tudo que eu tenho dentro da empresa, né? Por que 100%, Felipe? Porque 100% é tudo aquilo que eu faturo, é tudo aquilo que eu tenho de despesa. Só que desses 100%, eu preciso retirar 60%, que é 20% de gasto variável, 20% de margem de contribuição e 20% de lucro. E você vai entender quando você verificar o preço. Me dá essa confiança aí, segue comigo. Menos, e aí eu já vou selecionar aqui 60%. E aqui a gente já tem o preço de venda do nosso produto, tá? Então o nosso preço de venda ele é de R$25. Vamos calcular o nosso ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o número de unidades, lembrando
que a gente precisa vender para que no final deste período a gente consiga ter os recursos necessários para pagar o nosso gasto fixo. Afinal, as pessoas elas estão trabalhando mensalmente ali, independente se a gente vender ou não vender, elas precisarão receber. Então, a gente vai precisar pagar aluguel, a gente vai precisar pagar salário, vai precisar pagar o contador, vai pagar a energia, luz, água, essa série de despesas que mesmo que você não venda, você vai ter. Então, vamos lá. O nosso gasto fixo é de R$10.000, dividido pela nossa margem de contribuição, que no caso foi 20%, no valor de R$5. Então, aqui nós já temos o nosso preço de venda, que é de R$25, e o nosso ponto de equilíbrio, que é de 2.000 unidades. Felipe, como é que eu vou saber se isso aqui de fato está certo? Pensa comigo. Do meu preço de venda de R$25, a primeira coisa que eu vou retirar dele é R$10 para que eu possa produzir novamente esse produto. Então, 25 menos 10, R$15. Desses 25 também eu vou precisar pagar um gasto variável de 20%, R$5, uma margem de contribuição de R$5 e um lucro de R$5. Então, aqui a gente tem R$15 mais R$10, que dá exatamente R$25. Como é que eu vou saber se o meu ponto de equilíbrio está correto? Bora lá. Nós vamos pegar 2.000 unidades, então aqui eu já coloquei igual, 2.000 unidades, vezes qual é a minha margem de contribuição? R$5 por produto vendido. Então, no final deste período, essas 2.000 unidades vão me trazer R$10.000. Esses R$10.000 são os R$10.000 do meu gasto fixo do negócio. Isso aqui não é lucro. O que acontece é que muita gente, no decorrer da gestão do negócio, acaba confundindo esse valor. Então, ela olha lá R$10.000 a mais. Poxa, eu estou ganhando aqui 10.000, que é um exemplo, né? Como a gente tem aqui 20% de margem de lucro, são 10.000 de lucro e 10.000 de margem de contribuição. Vou olhar e ver R$20.000. Agora eu consigo ter uma vida melhor com 20.000. Lembra, cada valor tem o seu destino, tá? Então a gente precisa sempre olhar dentro do nosso produto, dentro do preço de venda do nosso produto, a gente precisa olhar e saber para onde vai cada pedacinho daquele valor do produto que eu estou vendendo. Então, R$5, só recapitulando, R$5 para o gasto variável, R$5 para a margem de contribuição, R$5 para o lucro, lembrando, R$10 para o nosso custo direto, CMV ou CPV, como você achar melhor. Beleza? Se esse cálculo fez sentido para você, essa é a metodologia que a gente vai passar a adotar aqui no nosso canal. Então, os nossos próximos cálculos, eles vão utilizar uma metodologia de margem de contribuição, diferente do markup que você costuma ver alguns cálculos por aí, tá? E por que eu falo isso? Fica aqui comigo na tela que eu vou te mostrar uma outra planilha que eu tenho e que ela é um pouco mais elaborada, tá? Então, essa é uma planilha que eu utilizo dentro dos cálculos. Então, aqui eu já tenho uma análise simplificada, tenho o cadastro de ingredientes, onde eu faço uma prévia, né, de tudo que eu tenho aqui de insumo, um prévio cadastro, desculpa. Aqui eu tenho a ficha técnica de massa e recheio, tá? E aqui eu tenho uma ficha técnica do meu produto. Então eu tenho cadastro fixo, eu tenho análise, e é essa planilha que a gente vai passar a utilizar nas próximas análises. Mas eu sempre preciso que você entenda que essa planilha é uma planilha igual essa que a gente fez junto, só que um pouco mais bonitinha, um pouco mais elaborada, com muito mais informações, mas que você precisa entender a metodologia, muito mais do que o design da planilha, o quanto ela é bonitinha, o quanto ela me mostra um gráfico. Perfeito? Então fica comigo aqui e aí eu te aguardo no próximo vídeo.